A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou o pastor Carlos Augusto e nesta videoaula nós estaremos meditando, estudando na penúltima aula da nossa Escola Bíblica Dominical, revista CPAD, o terceiro trimestre de 2023, um assunto que veio nos trazendo grande edificação, foi ministrado pelo pastor Douglas Batista, que tem como título do trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito de Babilônia. Esse trimestre realmente foi bastante edificante e nós estamos já na penúltima lição, já estamos encerrando esse trimestre, conforme falamos, que foi bastante edificante. Nesta lição de hoje, que nós estaremos estudando no dia 17 de setembro de 2023, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Domingo é o dia áureo para nós, amantes da Escola Bíblica Dominical, onde nós iremos comemorar, orar ao Senhor, agradecer a Deus pela EBD. Nós conhecemos a nossa Escola Bíblica Dominical, mais conhecida como EBD. E nesta manhã desse dia 17 estaremos todos reunidos, adorando e glorificando o nome do Senhor. Mas vamos orar ao Senhor para darmos início a essa videoaula em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, Pai bendito, Pai eterno e santo, nós queremos nesta manhã te agradecer, louvar o teu nome, bendizer a ti na beleza da tua santidade. Queremos te pedir, meu Deus, que tu venha nos inspirar nesta manhã, para que possamos aqui meditarmos na tua palavra, possamos trazer instruções, e todos aqueles que assistirem esta videoaula venha a ser edificado. Abençoa, Pai querido, as nossas escolas dominicais, em todas as nossas igrejas, especialmente a nossa igreja Deixa. Adoramos a Ti, glorificamos na beleza da Tua santidade, meu Pai, que nós pedimos em nome de Jesus, já te agradecendo. Amém. Então, meus amados, conforme nós falamos, nós somos o pastor Carlos Augusto, somos ali do Ministério de Paracambi, e mais uma vez sinto-me honrado, feliz em poder participar com o Ministério Adeja, nesse 11º painel pedagógico, ministrando nesse trimestre a lição de número 12, que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. Nós estaremos estudando nessa lição, nesse domingo do dia 17. Essa lição também é realmente bastante instrutiva para nós. O nosso texto áureo nos diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O nosso texto áureo encontramos em Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 5, e o versículo 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A nossa verdade prática, nós encontramos expressado assim, a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. Nós iremos abordar bastante esse assunto, da santidade da igreja, da santidade da igreja manter-se santa, manter-se dentro dos padrões bíblicos, que é o que o Senhor espera de nós, e é a única razão de ser da igreja, Viver a vida de santidade para a glória de Deus e proclamar o seu evangelho. A partir do momento que a igreja se mundaniza, ela deixa de ser igreja, passa a ser qualquer outra coisa menos igreja. A leitura bíblica em classe, nós encontramos no carta do apóstolo São Paulo, a 1 Timóteo, o capítulo 3, e o versículo 14 a 16, e Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 27 e o 32, que nos diz assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, escrevo-vos estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito,
visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios 5. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, o nosso pastor Douglas Batista, ele aborda aqui essa questão de igreja, igreja do Deus vivo, né? Sendo a igreja do Deus vivo. Então, ele traz essa abordagem muito edificante, muito basilar para as nossas vidas, né, a respeito da igreja. E a nossa lição, conforme nós falamos, né, sempre falamos, ela tem 3 objetivos. E para que nós, os nossos alunos no final da aula possam ter atingido, né, alcançado a aprendizagem, porque a finalidade do nosso ensino é que os nossos alunos cheguem, né, consigam ter aprendizagem. E para que isso aconteça, nós precisamos abordar 3 objetivos, né, com a finalidade que esses alunos, ao final da aula, eles tenham tido alcançado, né, a aprendizagem dentro desse assunto. O primeiro objetivo da lição é explicar a natureza da igreja do Deus vivo. Explicar a natureza da igreja do Deus vivo. Nós sabemos que a natureza, ela é a essência de alguma coisa. E a essência da igreja, o nosso autor, ele aborda com muita maestria essa questão da natureza da igreja, a essência da igreja. Todos nós sabemos que a igreja não é o prédio, todos nós sabemos que a igreja não é o local onde os crentes se reúnem. A igreja são os membros, a igreja, ela é o conjunto de servos, de lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que estão aguardando o arrebatamento da igreja e que, enquanto o arrebatamento não chega, eles vivem uma vida irrepreensível, conforme diz a palavra, vivem uma vida de piedade e se reúnem, né, como a igreja do Deus vivo, onde Deus manifesta a sua glória. Nessa reunião, que é a igreja do Deus vivo, é ali que Deus derrama a sua glória, faz milagres, fala, ensina. Não que fora dessas reuniões Deus não opera, claro que Deus opera. Deus opera individualmente conosco, né? Andando no caminho, no carro, no trem, mas o local da manifestação, né, efusiva da glória de Deus é dentro da igreja, que é o lugar, né, onde Deus derrama a sua glória. Então o autor, ele fala bastante, aborda a questão da igreja do Deus vivo. O segundo objetivo é enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. Esse relacionamento estreito. E nós sabemos que esse relacionamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo, o primeiro item básico é uma vida de santidade. É uma vida de devoção a Deus, né? Uma vida de abnegação, a vida de abrir mão do mundo. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele fala que aqueles que quiserem ser meus discípulos, né? Abram mão de si, abandone a sua vida, né? Não vida profissional. Deixar o mundo, deixar de amar o mundo, deixar de seguir o mundo, né? E me sigam, e assim serão meus discípulos. Negar a si mesmo, né? Nos relacionamentos da essência da igreja, é que os seus membros precisam negar-se a si mesmo e seguir a Cristo, e seguir ao Mestre, porque a própria Bíblia diz que, né, o Senhor falando, né, que aqueles que amarem o mundo mais do que a Ele, não são dignos dele. Então nós,
para sermos considerados igreja do Deus vivo, precisamos ter esse relacionamento, né, com o Senhor Jesus Cristo, que é o segundo objetivo da nossa lição, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. E o terceiro objetivo que nós temos que alcançar com os nossos alunos é elencar as armas da igreja do Deus vivo. Isso é um ponto que todos nós sabemos, que nós falamos, se prega bastante, né? Sobre as armas espirituais da igreja, as armas espirituais do crente. Nós não vamos para essa batalha, sabemos que estamos em uma batalha, mas todos nós sabemos, esse mundo jaz no maligno, o inimigo ele quer por todos os meios destruir-nos, né? Destruir a igreja do Deus vivo. E a nossa arma não é a arma comum, né? Que se usa nos exércitos, nas polícias, essas armas materiais. Não, as nossas armas são espirituais, né? Conforme Paulo nos exorta, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortaleza. Mesmo porque nesta batalha, se nós formos usar armas materiais, nós vamos perder sempre. Que as armas materiais elas não são potentes o suficiente para destruir fortaleza do inimigo. Mas as armas espirituais, sim. Essas armas que nós utilizamos, elas são poderosas, potentes, né? E são elas que irão destruir, né, as armas. Iremos vencer o nosso inimigo, né? Iremos destruir o nosso inimigo, são com essas armas espirituais, né? Conforme já falamos, a palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Não adianta a gente querer usar essas armas nessa batalha, que não dará certo, né? Então nós temos aqui essa lição de número 12 que estaremos abordando, né? Estaremos estudando com as nossas igrejas, as nossas escolas bíblicas dominicais, agora que é no dia 17, né? A nossa introdução, né? O nosso autor, ele traz aqui uma palavra, uma frase importantíssima. Os efeitos do mundanismo são percebidos. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Conforme nós falamos, o relacionamento, a essência da igreja é que ela deve viver e ter uma vida pautada pelos valores da fé cristã. Não sendo assim, essa igreja ela começa a se mundanizar, né? É lógico e bem verdade que as igrejas precisam utilizar ferramentas modernas, precisam utilizar, né, as ferramentas, né, atuais que nós estamos vendo aí, vivenciando, e tantas outras situações, mas o relacionamento, mas os valores não podem ser perdidos nem mudados. Os valores devem permanecer os mesmos, desde quando Jesus Cristo fundou a igreja, né, lá em Atos, né? Então, essa igreja ela precisa viver pautada sobre os valores cristãos, a base, né, as colunas mestras que firmam essa igreja tem que ser os valores cristãos bíblicos, para que essa igreja mantenha-se uma igreja para ser considerada como a igreja do Deus vivo, né? A igreja do Deus vivo, ela é o corpo de Jesus Cristo. Não são as denominações, e sim todos os lavados remidos pelo sangue do Cordeiro ao redor do mundo. Conforme nós já falamos isso, que muitas vezes nós confundimos, achamos que a igreja é a nossa denominação, que a igreja que vai para o céu, né? Antigamente se tinha muito isso. A igreja que vai para o céu são as Assembleias de Deus. Nós sabemos que as Assembleias de Deus vão para o céu, mas as outras também irão. As outras também são igreja do Deus vivo, né? As outras também são igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo são todos aqueles lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro que aceitaram Jesus Cristo, fizeram profissão de fé.
né? Próprio Apocalipse capítulo 5, né? João em Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz assim: e cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Então esse povo que foi comprado no Calvário, né, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de todas as tribos, nações, línguas, etnias, das mais variadas partes desse planeta, todos aqueles que aceitaram ao Senhor, fizeram profissão de fé, esses fazem parte da igreja do Deus vivo, né? E nós não podemos esquecer, como muitas pessoas pensam e falam, né, que nós individualmente somos a igreja do Senhor. Não, não. Individualmente nós somos membros do corpo de Cristo. Muitas vezes nós vemos pessoas, muitas vezes até sem um certo conhecimento, dizendo: não, eu sou a igreja, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Não, nós não somos a igreja. A igreja é o conjunto dos lavados e remidos. Nós somos membros do corpo de Cristo, que a igreja, ela é o corpo de Cristo. E nós somos membros, nós individualmente somos membros, né? Nós jamais podemos dizer que somos corpo. Que, por exemplo, um dedo não pode dizer que é um corpo, né? A minha perna não pode dizer que ela é um corpo, que ela é o corpo. O meu olho não pode dizer que ela é um corpo. O meu pé, o meu olho e o meu dedo, eles são membros do meu corpo. Mas o meu corpo é o conjunto de membros, né? É o conjunto de membros, cria-se o corpo, e onde esse corpo tem uma cabeça. E a igreja, né? A igreja sendo o corpo e nós sendo os membros, temos a cabeça, que é Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Vamos lá, prosseguindo, né? Então, na nossa lição gloriosa, maravilhosa, né? Conforme nós falamos a introdução, os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé. Infelizmente, ela não está imune às influências nocivas da sociedade. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. Então, mas conforme nosso autor aborda, e é uma realidade, nós não podemos esquecer disso, que temos a igreja local e temos a igreja universal, né? Temos a igreja local e a igreja universal. A igreja local, ela faz parte da igreja universal. A igreja universal, ela é incorruptível. A igreja universal, né? Ela é inatingível pelas setas do mal. Agora, a igreja local, não. A igreja local, conforme nosso pastor comentarista, diz que a igreja local ela está sujeita às intempéries, né, do dia a dia. A igreja local, ela está sujeita, né, aos ataques nefastos do inimigo, né? Tanto é que muitas vezes, de vez em quando a gente vê alguns escândalos na igreja, né? E a gente começa a pensar: poxa, mas acontece isso na igreja, isso, aquilo, como é que acontece? Como é que aquele pastor faz isso? Como é que aqueles membros... É que aquilo ali são efeitos do ataque do inimigo sobre a igreja local. Porque a igreja universal, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja universal, ela não irá ser parada. Ela não irá ser parada por causa das afrontas de Satanás, né? Porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E de vez em quando a gente vê igrejas que houve alguma intempérie, né? Houve alguma adversidade, e aquela igreja fechou. Aquela igreja fechou a porta. Estamos acostumados a ver isso, né? E aí, muitas vezes muitos
crentes um pouco desavisados, né? Sem entender um pouco, mas começa a falar, mas não está escrito que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, que ninguém vai parar a igreja? Sim, a igreja universal. Essa igreja, ela é invencível, mas a igreja local, ela está afeto, né, a essas intempéries. Precisamos entender isso, dessa diferença, né, a respeito da igreja local e a igreja universal. Porque a palavra-chave da nossa lição hoje é igreja. Estamos falando sobre a igreja. Primeiro tópico, né? Primeiro tópico da igreja fala sobre a natureza da igreja do Deus vivo. A natureza da igreja do Deus vivo. Aqui nós já temos uma grande lição, que a igreja, ela é do Deus vivo. A igreja não é do pastor, a igreja não é do ministério, a igreja não é do bispo, a igreja não é do reverendo. A igreja, ela é do Deus vivo. A igreja tem dono. A igreja, ela tem um proprietário, e esse proprietário tem a escritura de posse dessa igreja, né? É uma das coisas que alguns líderes não entendem, acham que são dono da igreja, mas a igreja, ela tem dono. Então, a natureza da igreja é do Deus vivo, né? Então, nós sabemos, nessa pequena videoaula, não dá para adentrar nessas nomenclaturas, né, que a Bíblia ela fala sobre a respeito da igreja, mas o autor aqui no primeiro tópico, e o primeiro subtópico, ele fala a casa do Deus vivo, né? Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequentemente é casa do Senhor. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos doméstico da fé, família de Deus, corpo de Cristo e templo de Deus, né? Então nós sabemos que aqui, e a Bíblia, né, ao longo dos livros bíblicos, né, esses nomes eles vão mudando, mas na realidade, né, as nomenclaturas mudam, mas a essência é a mesma, é a igreja do Deus vivo, a igreja universal, aquela que irá morar nos céus, aquela igreja que o Senhor, né, comprou com o seu sangue, veio aqui, morreu, sofreu e derramou o seu sangue por esta igreja, né? Então aqui nós queremos rapidamente, né, um pequeno resumo, né, um adendo nosso sobre a natureza da igreja do Deus vivo, né? Nós temos aqui algumas características rápidas que nós iremos falar. Primeira que está dentro da lição, né? Não está nessa sequência aqui dos subtópicos, né? Porque o primeiro tópico fala sobre a natureza da igreja do Deus vivo, o primeiro subtópico, a casa do Deus vivo, né? E o segundo subtópico, a coluna e firmeza da verdade, e o terceiro subtópico, o mistério da piedade, o mistério da piedade, né? Então, dentro do primeiro tópico, a natureza da igreja, nós encontramos aqui que a igreja, ela não é firmada, né, em conceitos humanos. Ela tem dono e ela é invencível. Estamos falando sobre a igreja do Deus vivo, a igreja universal. Conforme nós já falamos, ela tem dono. Ninguém pode se arrogar, dizer que eu sou dono, a igreja é minha. Não. Ela tem dono. Mateus 16, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Então o Senhor Jesus Cristo falando, todos nós conhecemos esse clássico texto, né, bíblico, que o Senhor Jesus Cristo falando, eu vou edificar a igreja, né? Então nós estamos falando sobre a natureza da igreja. A natureza é a essência, né? E uma das grandes características da natureza da igreja é que ela tem um dono. E o dono, nós sabemos que ela é Deus. Outra característica, né, dessa natureza, ela é incorruptível.
Sempre lembrando que quando nós estamos falando aqui, estamos falando da Igreja Universal. Ela é incorruptível, né? Nada vai trazer corrupção a essa igreja, manchar suas vestes. A igreja local, sim. A igreja local, conforme você falou, a igreja local até está passiva de sofrer esses reveses, né? Aí mundanos, né? Efésios 5:27, ela é incorruptível. Efésios 5:27, o apóstolo Paulo fala: para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Estamos falando sobre a natureza da igreja. A natureza da igreja ela é essa, que ela é incorruptível, que ela tem que ser uma igreja gloriosa, ela tem que ser uma igreja sem mácula, não pode ter ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É essa igreja que o Senhor Jesus Cristo virá buscar. No arrebatamento, essa igreja que irá subir. Não é a igreja que se mundanizou. Não é a igreja que se vendeu ao pecado. Não é a igreja que se vendeu à corrupção. Então nós, como líderes, pastores, temos que ter um cuidado muito grande de manter essa igreja do Deus vivo num nível espiritual que quando as trombetas soarem, ela possa ser arrebatada, né? É uma outra característica da igreja, que é o nosso segundo subtópico do tópico 1. Ela é a coluna da verdade, ela é a firmeza, coluna e firmeza da verdade, é casa de Deus. Ela é a guardiã da palavra. A igreja ela é a recipiendária da Bíblia, irmãos. A única instituição nesse mundo que é recipiendária da Bíblia é a igreja do Deus vivo. Essa é mais uma da natureza dela. Ela é a guardiã da Bíblia. Ela é a guardiã da Bíblia. Por isso que nos nossos púlpitos, né? Isso é falado, nós sabemos disso, é muito falado. Púlpito para se pregar a Bíblia. Porque o livro básico da igreja é a Bíblia, porque a igreja ela é a guardiã da palavra, né? Ela é a coluna e firmeza da verdade. Né? 1 Timóteo capítulo 3, 14, 15, 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 14 e 15. Escrevo-vos estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Então Paulo está falando, né? É o que o nosso mestre, pastor Douglas, aqui também está discorrendo em toda essa lição. Nós devemos saber como andarmos, né? Para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ela é a coluna e ela é a firmeza da verdade. Dentro da igreja, conforme eu falei, não é o templo, não é o local, mas é entre os cristãos. Então, entre nós, irmãos, só pode haver verdade. Não pode haver mentira, falsidade, meias palavras, né? Que a própria Bíblia diz que nós somos aquele tipo de povo, né? Que o nosso linguajar tem que ser sim, sim, não, não. Que passar disso, procedência maligna. Que o que se transcorrer dentro do nosso arraial, se fugir dessas 4 linhas da Bíblia, né? É procedência maligna. Crente fala a verdade. A própria palavra de Deus diz que, né, cada um fala a verdade com o seu irmão. E a Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão em Cristo, né? Os que mentiam não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem adulterava não adultera mais. Por quê? Porque a igreja, ela é a recipiendária da palavra, da Bíblia, ela é a coluna e a firmeza da verdade. Estamos falando sobre a natureza da igreja. Outra característica da sua natureza, ela é formada pelos salvos em Cristo.
formando o corpo de Cristo. A igreja, ela é formada pelos salvos em Cristo Jesus. Pessoas que não foram lavadas, pessoas que não foram regeneradas, pessoas que não foram redimidas, pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo, não podem se considerar membros da igreja. Não pode se considerar participante desse arraial, porque só entra, a Bíblia diz, né? Tem até muitos coríntios que falam que só entrará lá os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E é uma realidade. Apocalipse, né, 20, Apocalipse 20, 21, 22, se não faz a memória, versículo 27. 20, 27. Né? Só entrará lá os que tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Se o nome não estiver no livro da vida do Cordeiro, não vai entrar. Pode ter carteirinha de membro da igreja, pode ter carteirinha de obreiro, pode dizer que é pastor, que pastoreou a igreja, que fez e aconteceu. Mas se não fizer parte dos salvos e remidos, não entrará lá. Não será levado, né, às mansões celestiais, ou no arrebatamento, ou na morte, né, antes do arrebatamento. Porque para fazer parte dessa igreja, dessa natureza, tem que ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, né? Uma outra característica, estamos falando sobre a natureza da igreja, essa igreja ela tem a responsabilidade de anunciar as boas novas. A natureza da igreja é essa, é uma igreja evangelística, missionária, é uma igreja que promove, né, a difusão do evangelho. Marcos 16, 15, Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma das características da natureza da igreja, difundir o evangelho. Irmãos, me desculpe, estou um pouquinho gripado. Então, essa é uma das características da natureza da igreja, falar do grande amor de Deus. Amém, irmãos? Estamos já passando para o nosso segundo tópico, né? Então falamos aqui sobre o primeiro tópico, a natureza da igreja do Deus vivo, e o segundo tópico que o nosso mestre, né, aborda conosco, né? Fala sobre Cristo e o relacionamento da igreja. Cristo e o relacionamento com a igreja. Então esse tópico tem dois subtópicos, né? O primeiro subtópico fala santificação e pureza. O segundo subtópico fala sobre gloriosa e irrepreensível. Santificação e pureza. E gloriosa e irrepreensível, que é a divisão do segundo tópico. Essa santificação, nós já demos uma entrada no início sobre a santificação. A santificação é a vivência máxima de todos os salvos no Senhor Jesus Cristo, conforme já acabei de falar. Pode ser que nós tenhamos até, né, grandes conhecimentos, estudos e cursos, e isso e aquilo. Chegamos ao nível aí de pastor, mestre, né, rabino e tantas outras coisas, né? Mas se não viver uma vida de santidade, se a nossa vida não for uma vida de santidade, estamos perdendo tempo, irmãos. Estamos nos mundanizando, né? Então, o relacionamento entre Cristo e a igreja é um relacionamento amoroso, gracioso e afetivo. Esse relacionamento tem que ser amoroso, gracioso e afetivo, né? O nosso pastor ele aborda aqui no primeiro subtópico, santificação e pureza, fala assim: Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. Todos nós já conhecemos o clássico
versículo de Hebreus, né? 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É um texto clássico, é um texto básico, é um texto que nos remete a uma vida de pureza, uma vida de abnegação, uma vida de abrir mão do mundo para viver para Deus. Que sem essa atividade de santificação nas nossas vidas, é perda de tempo. E não adianta nós vivermos uma vida aqui até certo ponto, né, entre aspas, né, produtiva para o Senhor, para o reino, ministrar, falar e tantas outras coisas. Mas não viver a vida de santidade, para Deus isso não está fazendo efeito nenhum. É melhor até fazermos menos, mas vivemos uma vida de santidade na presença do Senhor. Porque esse relacionamento, e o que Deus, o Senhor Jesus Cristo, mais quer realmente nas nossas vidas, é que vivamos a vida de santidade. Abramos mão do mundo, vivemos realmente na contramão do mundo. O crente, sempre que eu posso, dentro desse tema, falar isso, o crente tem que viver realmente na contramão do mundo, irmãos. O crente realmente tem que ser algo esdrúxulo nesse mundo. O crente ele tem que ser realmente uma pedra de tropeço na vida de Satanás. Enquanto todos estão fazendo, aplaudindo, querendo mais do mundo, o crente tem que estar distanciado, como aconteceu, né? Lá no deserto, quando todo o povo pecou, mas teve uma tribo, todos nós conhecemos o contexto. Não vai dar para entrar aqui que não é o assunto da lição. Mas enquanto todos estavam adorando o bezerro de né, que o irmão de Moisés, Arão, né, que Arão fez, a tribo de Levi se afastou. A tribo de Levi não quis participar daquela imoralidade, idolatria e quebra de princípios contra Deus. A tribo de Levi se afastou, porque nós conhecemos esse contexto. Assim tem que ser o cristão. Aonde você estiver, que nós vermos, né, que está sendo quebrado princípios bíblicos, vamos afastar, vamos estar fora. Deixa quem quiser participar que participe, mas nós não. Filhos de Deus, queremos viver a vida de santidade, estamos aguardando o arrebatamento, vamos viver a vida de santidade e pureza. Se tem coisa que Deus prima nas nossas vidas, é essa santidade e pureza. Muitas vezes nós ficamos preocupados, né, em ser pregador, cantor, um bom músico, um bom isso, um bom aquilo. Muito bom, isso é bom, é salutar. Mas o que Deus espera de nós é que temos uma vida de santidade. Eu sempre prego também sobre isso, né? Às vezes tem aqueles crentes que têm menos talentos, né? Muitas vezes fica preocupado, poxa, eu não canto, eu não prego. Eu falei, meu irmão, você pode não cantar, pode não pregar, você pode não tocar instrumento nenhum, você não pode, né, ter talento nenhum dentro da igreja. Mas se você viver uma vida de santidade, baseado nos princípios bíblicos de fé, você pode ficar tranquilo que quando a trombeta tocar, você irá subir. Agora, se você viver uma vida de ativismo na igreja, mas não viver a vida de santidade, você vai correr o risco de perder a sua salvação. Então, o que Deus quer para nós, irmãos? Uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de integridade, abrir mão do mundo, de renúncia. A palavra de ordem de Cristo é essa: aquele que renunciar o mundo por amor de mim, esses serão chamados meus discípulos. E o Senhor, né, espera um relacionamento com a igreja glorioso e irrepreensível. Glorioso e irrepreensível. Conforme nós falamos nesse segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. Relacionamento amoroso, gracioso e afetivo. Amoroso porque se entregou na cruz pela igreja. Amoroso por quê? Por que esse relacionamento amoroso? Porque ele se entregou na cruz pela igreja. Só o amor faria isso. Só o amor faria com que Jesus Cristo
passasse por tudo que passou, por mim e por você. O segundo relacionamento, gracioso, né? Por quê? Por que gracioso? Porque ele se ofereceu de graça. O Senhor não exigiu nada de nós. O Senhor não cobrou nada de nós. Então foi um relacionamento gracioso, né? O apóstolo São Paulo, lá na Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Este não vem de vós, é dom de Deus. É um dom gracioso de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é grandioso demais. Às vezes a nossa mente até não consegue, né, mensurar essa graciosidade de Deus para com essa humanidade perdida, essa humanidade que vive nesse mundo podre de miséria. Mas o amor gracioso nos faz com que fôssemos alcançados, mesmo nós miseráveis que somos, fôssemos alcançados por essa graciosidade de Deus, né? E o terceiro é um relacionamento afetivo. Relacionamento afetivo, né? Não havia merecimento em nós, né? Efésios capítulo 1, versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, né? Um relacionamento afetivo. Que merecimento você tinha? Que merecimento eu tinha? Que merecimento a humanidade tinha? Merecimento nenhum. Ele nos encontrou, ele nos amou, ele nos resgatou, enquanto nós estávamos mortos em ofensa, pecado e todas as podridões do mundo, né? Porque de vez em quando a gente vê pessoas falando, né? Não é, realmente eu reconheço que ser crente é bom, mas eu vou primeiro resolver alguns problemas, eu vou primeiro resolver aparar algumas arestas da minha vida, depois eu vou vir para a igreja. Não, meu amigo, não precisa nada disso. Nós sabemos, né? Não precisa nada disso, porque ele nos amou a si mesmo. É lógico que depois de alcançado você não pode permanecer, né? Não é aquela história, vinde como estás e permaneceste como estás, não. Vinde como estás, mas a partir do momento que você chegou, tem que haver mudança de vida, né? 1 Coríntios 5,17. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje o que o Senhor quer para nós é um relacionamento com pessoas que vivam em novidade de vida. Esse é o nosso segundo tópico. Relacionamento, né? Cristo e o relacionamento com a igreja. Então, Cristo quer ter um relacionamento com uma igreja que viva em novidade de vida. Amém, meus irmãos? Vamos então já partir, né, aqui para o nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico fala as armas da igreja do Deus vivo. As armas da igreja do Deus vivo. Como nós já falamos, né? Essas armas não podem ser materiais. Não pode ser as armas que o mundo usa, né? As armas atômicas, metralhadoras automáticas, nada disso, nada disso. Essas armas não servem para essa batalha, essas armas não servem nem um pouquinho, né? As armas da igreja do Deus vivo, né? Esse tópico, ele é dividido também em dois tópicos, não é isso? O primeiro tópico fala sobre o zelo pela verdade e o segundo subtópico fala o ensino da verdade. O zelo da verdade e o ensino da verdade, né? Conforme nós já viemos falando, e o autor vem também tratando sobre esse assunto, sobre a igreja do Deus vivo. Dentro da igreja do Deus vivo, a palavra de ordem é a verdade. Não pode haver engano, pode haver dissimulação, não pode haver falsidade, maquiações não pode haver, né? Então, o nosso comentarista fala assim, o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica ela é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. E por isso, os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso
que Jesus fez de símbolos, né, que remonta à responsabilidade espiritual. Os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel, as 10 minas. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras e viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. A igreja, ela é a recipiendária, a igreja, ela é a detentora da palavra. Lamentavelmente, vivemos hoje um evangelho que as pessoas estão deturpando, estão acrescentando, estão tirando, estão mudando, né, a Bíblia, mudando a palavra de Deus, criando narrativas em cima de fatos, criando verdades em cima de situações que inverídicas. Estão inventando, né, coisas que a Bíblia não fala. Mas a palavra de Deus diz que nós, como cristãos, crentes, servos do Senhor, devemos manter a lealdade da estrita palavra de Deus como ela é. Não podemos abrir mão da legalidade da palavra. Não podemos abrir mão da legalidade da palavra. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, né, ela é uma arma de ataque. Ela é a espada do Espírito. Né? Nós vemos que, todos nós conhecemos o contexto, sabemos que o Senhor Jesus Cristo no deserto, né, quando ele teve aquele embate, né, com o seu arqui-inimigo, todos nós conhecemos esse contexto. O Senhor Jesus Cristo não maldisse o diabo, Jesus Cristo não falou isso, Jesus Cristo só usou a palavra. Ele venceu somente com a palavra. Jesus não inventou nada, Jesus não usou simplesmente a palavra. Ele simplesmente venceu através da palavra. É o que a igreja dos dias de hoje também teremos essa vitória através da explanação da palavra, do zelo da palavra, não é isso? Estudando a palavra, né? E o segundo subtópico, o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar as suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale a fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Isso é glorioso, irmãos. E de uma responsabilidade também enorme para a liderança. Temos que saber que a exposição, a explanação da palavra, ela tem que ser o ponto central das nossas reuniões, das nossas exposições. Agora tem que ser também, essa palavra tem que ser exposta, ela tem que ser ensinada, ela tem que ser pregada com maestria e sem pender para heresias, sem pender para as atualizações que estão querendo fazer com a Bíblia. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, que o Senhor continue abençoando as nossas igrejas, as nossas escolas dominicais, que venhamos, irmãos, levantar profetas, defensores e propagadores do genuíno Evangelho.
porque a palavra de Deus é a arma mais potente que a igreja tem para vencer as artimanhas e as hostes do maligno, né? Conforme Paulo nos ensina lá em Efésios, né? Capítulo 6. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus. Então, meus amados, chegamos assim então na nossa conclusão do nosso assunto deste domingo, né? Diante dos ataques, a conclusão nos diz assim: diante dos ataques da desconstrução da fé da igreja do Deus vivo, precisa ser vigilante. A igreja, ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. A igreja, irmãos, ela tem que se manter pura e imaculada, conforme nós falamos, conforme Paulo fala a Timóteo, né? Sem ruga, sem misticismo, sem inovações, mas santa e irrepreensível, pura, aguardando o retorno do noivo. Porque só irá ao encontro do noivo aquela noiva que manter-se as suas vestes pura e branca. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Estamos encerrando essa lição, a penúltima lição, né? Esse trimestre, no próximo domingo, né? No dia 24, que será a nossa última lição, né? E nós estaremos estudando, e em seguida estaremos um novo trimestre, estaremos falando sobre missões. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Mais uma vez, um forte abraço ao pastor Alexandre e toda a sua equipe, dos irmãos da ADEJA. Que Deus abençoe vocês, Deus continue ajudando, guardando, estendendo as suas mãos. Mais uma vez, sou grato a Deus pelo convite honroso. Que Deus abençoe. Vamos então orar para nós encerrarmos essa videoaula em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, Pai bendito, Pai eterno e santo, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, te honrar, bendizer a ti, Senhor, na beleza da tua santidade, por mais esta videoaula. Que essas palavras, Senhor, ditas aqui, ela venha trazer edificação, venha trazer crescimento, venha trazer, meu Deus, luz para as nossas vidas, para todos nós. Que nesse domingo nós vamos reunirmos nas nossas igrejas para aprendermos, estudarmos, Senhor. Que tu venhas, meu Pai querido, trazer mais iluminação, venha trazer mais entendimento e edificação através desta palavra. Nós te glorificamos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, e todos podem dizer amém, terminado em nome